Esse é o triste fim do homem que abre mão do seu papel de provedor. Existem 3 sinais claros de que um homem abriu mão do seu próprio eixo. O primeiro quase ninguém percebe, o segundo começa a afetar o relacionamento e o terceiro, normalmente quando o terceiro acontece, já é tarde demais para fingir que não viu. Quando a direção cai, a casa até continua de pé, mas a estrutura começa a rachar. Então já salva esse vídeo agora, porque no começo pode até ser que você discorde de mim, mas depois, quando você entender melhor o que eu tô falando, você vai querer ver de novo. E é importante que você me entenda, prover não é só pagar boleto, é sustentar direção. E existem 3 sinais claros de que um homem abriu mão desse papel, mesmo que ele continue trabalhando e colocando dinheiro dentro de casa. O primeiro sinal é que ele evita responsabilidades maiores. Ele foge de decisões difíceis, ele deixa a mulher decidir tudo, que ele prefere não se posicionar para não gerar conflito. No começo parece maturidade, mas na prática é a ausência de erro. Segundo sinal, ele começa a perder a presença dentro da própria casa. Chega cansado e se isola, se refugia no celular, no joguinho, na distração. Participa pouco das decisões, vamos dizer, importantes. E o ambiente começa a funcionar sem ele. Você sabe, né? Quando um ambiente aprende a funcionar sem você, a sua autoridade diminui drasticamente. E o terceiro sinal, esse dói, é quando a admiração da mulher começa a desaparecer. Ela fala mais alto, começa a te corrigir na frente dos outros, toma decisões sozinha. Ou simplesmente ela esfria, porque quando o homem deixa de sustentar eixo, a densidade cai. E quando a densidade cai, o campo se reorganiza. Alguém tem que assumir o comando, e muitas vezes assume com acúmulo de ressentimento. Isso não tem a ver com certo ou errado, nem com julgamento sobre o papel do homem. Tem a ver com estrutura e com postura. Porque toda relação se organiza a partir de posições bem definidas. Quando alguém deixa de sustentar a própria posição, o espaço não vai ficar vazio, ele é ocupado. No método da ordem, nós partimos de um princípio muito claro. Posição não se mantém por discurso, se mantém por sustentação diária. E se você não ocupa o seu lugar com direção e responsabilidade, aos poucos esse lugar deixa de ser seu. Então já manda esse vídeo para aquele homem que sempre fala que tanto faz, mas vive reclamando que a mulher não respeita ele. Porque muita gente tenta explicar a própria perda de espaço com argumentos externos. Diz que os tempos mudaram, que hoje é diferente, que relacionamento não é mais como antes, que o mercado está difícil, mas no fundo, o desconforto começa quando o homem percebe que já não é mais referência dentro da própria casa. A mulher decide sozinha, os filhos não escutam da mesma forma, a opinião dele pesa menos que a de pessoas de fora da casa. E isso é algo que não acontece de um dia para o outro. É um processo de desorganização de posição. No método da ordem, nós não vamos trabalhar com culpa, nós vamos trabalhar com devolução de estrutura. Toda relação se organiza a partir de eixo, direção e responsabilidade. E quando essa base enfraquece, todo o sistema se ajusta a um novo centro. Você não perde posição porque o mundo mudou, você perde quando deixa de sustentar o lugar que exige mais de você.